esse movimento é o Kleber Cadini e a Fabiane Guimarães, que agora é Cadini também, né? Casaram recentemente e nós vamos conhecer um pouquinho da história desse casal. Sejam bem-vindos, satisfação, prazer imenso receber vocês aqui. Nós que agradecemos, né, o convite. Tá tudo bem? Tá tudo certo com vocês? Tudo certo. Tudo certinho. Gente, tá aqui, ó. Respeita a minha história. Então a gente vai começar do começo ou antes do começo, né? São filhos de quem? Nasceram aonde? Não precisa falar a data, né? Se não quiser. O ano, se é. Mas nasceram aonde? São gaúchos? São de fora? Quero conhecer, queremos saber a história de vocês. Hoje eles são empreendedores, trabalham, moram em Caxias do Sul, tem um ramo de atividade muito interessante que vocês vão conhecer, mas quem começa aí do início? Vou dar honra para as mulheres. Então, Fábio, me diga, você nasceu aonde? Você é filha de quem? Eu acho tão importante o nome dos pais, né? Raul e Rosa. Raul e Rosa. Raul e Me Rosa. fale do Raul e Rosa. Bom, meu pai e minha mãe, eles são já de idade, né? Sim. Mas moram quase na fronteira lá da Argentina. É? Porto Xavier, eu sou natural de lá. Então, Porto dava 20 Xavier. minutos, tava na Argentina já. Olha só. E... Hablas espanhol? Não, nada. E então, já faz uns 10 anos mais ou menos que eu vim pra cá, né? Como meus irmãos todos que começaram de sair de lá, como era no interior, um sítio, não tinha muito o que fazer lá além da agricultura, né? Sim. Então eles resolveram vir pra cidade, né? Puxando os primos e tudo, então eu vim junto pra cá. Que legal. E então a gente veio, eu sou natural então lá de Roque Gonzales, né? Que é pertinho lá da Argentina. E meu pai e minha mãe, então, eles moram lá ainda, não se desgrudam de lá de jeito nenhum, porque ficou todos os nossos... Enterraram o umbigo, e enraizaram. não voltam de jeito nenhum. Eu sei bem como é felicidade isso. se eles viessem pra cá, mas... E você então, vai lá frequentemente? Sim, a gente vai uma vez no ano, né? É? Que é o período que, como é longe, dá 8 horas mais ou menos de viagem, então a gente se programa e tudo, mas mais ou menos uma vez no ano, né? Você teve que ir lá falar com o Raul e Rosa, pedir a mão da... Não, por incrível que pareça, quando eu comecei a namorar com ela, ele veio pra cá. Ó! E eu tava namorando com ela, e daí ela morava com a irmã dela, né? E daí eu me lembro que eu tava lá na casa dela, daí ela disse assim, ó, vou lá buscar o pai, que o pai tá chegando. E daí ela disse assim, ó, então, e daí a Fábio chegou assim, ó, tu vai embora antes do pai chegar, porque ele é brabo, né? Ih! E daí no outro dia eu te chamo aqui, eu te apresento pra ele, né? Daí beleza, eu fiquei ali enrolando um pouquinho, né? Quando eu resolvi ir embora, que eu tô descendo as escadas lá, eu me dou de cara com a irmã dela, chegando de carro, e ele abriu a porta, assim, Ih, pronto. de frente Coração. comigo, né? Não, daí eu fiquei naquela expectativa, né? Daí a Fábio não teve muita reação, ela chegou e disse, esse aqui é o Kleber. Daí me apresentou, ô, seu Raul, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem, Kleber? Tudo bem? Vamos subir tomar uma cervejinha? Eu disse, pá, já fui lá, subi, já fiz amizade, eu disse assim, mas não era tão bravo Não esse era pra homem, ser né? assim. Ah, mas... Era pra assustar um pouquinho. Daí depois, entendi. Daí depois começaram a me assustar dizendo que a mãe dela era mais braba do que ele, né? Daí quando eu fui pra lá, que eu conheci ela, né? Bem capaz também, super de boa, né? Que legal. Então você veio conhecer o Kleber em daí Caxias do Sul. Isso, Logo na verdade eu vim pra cá com o intuito de trabalhar, né? Não queria relacionamento nenhum. Depois eu conto porque que ela veio pra cá. Né? Aí eu vim pra cá com o intuito de trabalhar e estudar, né? Porque lá era interior, então não tinha muito o que fazer lá. Então eu vim pra cá com esse intuito, né? E daí comecei a trabalhar em indústrias, empresas, e não tinha esse lado empreendedor em mim, porque a minha família toda veio pra cá com essa ideia. Eu vou pra cidade grande pra trabalhar em indústria, pra, né, ter o salário ali, né? E daí depois, com o tempo que a gente acabou se conhecendo, que daí começou a vir a parte do empreendedorismo na nossa vida. Indústria, para trabalhar, podia ir para outros lugares, né? Porque Caxias, tem alguma... Caxias. Talvez já conheci o Kleber aí pelo Orkut, MSM. Não, pior que não, cara. Pior que ela veio, ela contou pra mim a história depois que ela veio
Ela veio pra Caxias e ela disse que veio pra cidade que ela queria casar com o filho do prefeito. Ah, sim! Daí eu falei assim, bom, já que tu não casou com o filho do prefeito, vai que eu seja o prefeito de Caxias um dia, tu ganhou, né? Muito Vai bom! falar do pai que chega no prefeito. E ela falou, ela disse assim, não, eu vim pra cidade que eu ia casar com o filho do prefeito. Assim, se deu mal pro prefeito, não tem jeito. Daí ela disse assim, mas de onde é que tu tirou Muito essas bom. ideias aí, né? Ela Era disse a ideia que eu tinha, né? Eu achei legal que ela disse assim, não tinha essa visão de ser empreendimento e tal, era CLT, trabalhar, carteirinha assinada, mas casar com a filha, casar bem... Ela tinha um visão diferente, né? Tá certíssima. E você, Kleber, nasceu aonde? Quem são seus pais? Eu sou natural de Caxias mesmo, né? Nasci, me criei aqui. Meu pai é ainda, né, metalúrgico, trabalha, ele é mecânico de manutenção de máquinas, seu Adão. E a dona Terezinha, né, que você conhece ela, que ela era comerciária, hoje ela trabalhava no antigo Super César, que tinha aqui em Caxias, era um mercado, né? Super César. E o meu primeiro emprego também foi lá, porque ela conseguiu um emprego para mim com 14 anos. Super César? Super César, é o nome do mercado. Fechou, não tem mais? Fechou, né, os dois. Eu sei que tem ainda uma rede do Super César, que é o Super Apollo, que acho que é lá em Bento Gonçalves, acho que é para aqueles lados, eu sei que ainda tem um ramo desse mercado deles, né? E meu pai e minha mãe, então, a minha mãe era comerciária e o meu pai era metalúrgico, ele ainda ele é aposentado, mas trabalha, e a mãe hoje está aposentada sem fazer nada, né? Que legal. Eu conheci seu pai também ou não? Não, o meu sim, no casamento, isso, meu pai estava lá no casamento. Foi logo quando eu cheguei, exato, logo quando eu cheguei. Isso, foi os e primeiros depois, a chegar lá no dia do casamento. É sua mãe na verdade, super... eles são separados, né? Sim, sim. Mas super eles têm uma simpática. relação muito boa, os dois, né? Sentei com a sua mãe ali no sofá e o pessoal, matriarca, né? Todo mundo. Isso aí. Que legal, gente, muito bacana. De Caxias, então. Caxias, nasci, me criei aqui, moro aqui, finquei raízes aqui. Como é que era trabalhar no Super César? Assim, Empacotador? Isso, meu primeiro emprego foi como empacotador, né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar lá e eu comecei a trabalhar, então era uma carga horária que a gente trabalhava somente na quinta, sexta e sábado, que era o movimento maior que tinha de final de semana, né? Entendi. E depois quando não tinha muito trabalho, eu ia ajudar o pessoal na reposição, colocar as mercadorias na loja. Aí já foi promovido, repositor. Daí o chefe lá do setor viu que eu fazia o serviço bem direitinho, daí um dia eu falei para eles, não tem um empreguinho para mim aí de repositor, daí me chamaram e eu trabalhei como repositor, daí foi a minha segunda parte dentro do Super César, até eu servir o quartel, daí quando eu servi o quartel, eu voltei, fiquei um período e acabei saindo depois. Você serviu aqui em Caxias? Sim, servi o quartel aqui em Caxias, em 1996. Não, a data do que eu servi o quartel não tem problema. Foi em 96, né? 96 ele já tinha 18, então, gente. Isso aí é experiência, né? É experiência. Muito bom. E a Fábio, qual foi o primeiro emprego em Caxias do Sul? Aí conseguiu, não deu certo com o filho do prefeito, Não, mas... eu voltei pra casa depois de voltou? Voltei. A gente é acostumado, né, sempre com o pai e a mãe perto. Aí eu vim morar pra cá com eles tão longe, né? Aí eu vim morar com a minha irmã e morar com o irmão, não vou dizer que é ruim, mas vai ter o cunhado, vai ter filhos, então a gente se sente meio intrusa pra casa dos outros, né? E daí eu vim pra cá, trabalhei na Intral, que é uma empresa de lâmpadas. Fiquei 6 meses. Aí deu muita saudade do pai e a mãe e acabei voltando pra lá. Mas voltei com o intuito de dar uma descansada, porque eu sabia que tinha alguma coisa pra Caxias. Aí então eu trabalhei 6 meses, depois voltei pra lá, fiquei uns 3 meses lá e depois voltei de novo trabalhar em comércio. Daí. Lá na fronteira da Argentina, quase, você trabalhou também, então? Não. Ah, tá. Não, eu vim de lá com 17 anos. Entendi. Finalizei o 3º ano, né, que a gente espera tanto pra finalizar, virar adulto, e depois eu vim pra cá. Que legal. E como vocês se conheceram? Isso é muito legal. Tu quer que eu conte ou tu conta como é que a gente se conheceu? Você conta, depois ela valida se tem... Eu até recentemente, quando a gente montou a nossa parte de empresa, eu trabalhava numa empresa aqui de tecnologia aqui em Caxias, que dá curso de informática, e eu trabalhava como gerente educacional e também dava aulas, né? E eu comecei a dava aula de designer gráfico e a irmã dela veio fazer curso comigo, né? A irmã dela. E daí, beleza, tava conversando ali, normal, como eu sempre converso com os alunos. Daí um dia eu tava tomando café
tinha uma cafeteria lá embaixo da escola, tava tomando café com o meu chefe lá e eu vi que a irmã dela chegou e ela tava sentada lá tomando um café e eu vi que a irmã dela chegou e sentou com ela, né? E ficaram dele dando risada e tudo, né? Daí eu, beleza, fiquei de boa ali, tranquilo, né? Aí eu peguei e fui dar aula. Quando eu cheguei na aula, assim, que eu esperei todo mundo entrar, eu cheguei e falei com ela, vem cá, me diz uma coisa, quem é aquela moça que tá sentada contigo lá? Disse assim, mas ó, tu tira o olho que é aquela minha irmã. Disse, tua irmã, que legal. E ela disse assim, a minha irmã e ponto final, beleza. E então a braba não era nem o pai, nem a mãe, na verdade, já tô sentindo. Daí foi o seguinte, daí eu fiquei o curso inteiro incomodando elas. Tu podia me apresentar a tua irmã, porque não sei o quê. E comecei naquele ponto, né? Você tava na aula? Não, era a irmã dela. Só que ela trabalhava ali perto e ela vinha tomar café lá, né? Então foi onde que eu encontrei ela no café. Daí eu cheguei e fui falando com ela e tudo, né? Daí, beleza, acabou o curso. Não me apresentou, não falou mais nada. E daí, na época, era o Facebook, né? Era o Facebook. No Facebook, daí eu tinha contato com a irmã dela, daí eu falei assim, tu podia, né, trazer ela aqui, vamos tomar um café, não sei o que. Daí ela pegou e levou ela lá pra tomar um café pra gente se conhecer, né? E daí, beleza, e se conhecemos lá. Aí eu cheguei e disse assim, tu podia agora, né, fazer uns lados, né, pra apresentar ela e tudo mais. Daí ela chegou e disse bem assim pra mim, não, o negócio é o seguinte... Pra mim apresentar a minha irmã pra ti, no mínimo tu tem que me dar um curso de Photoshop pra mim. E ela, eu não tava sabendo. Ela não sabia dessa história. Ela ficou sabendo, acho que uns 2 anos depois. Que ela foi negociada numa barganha. 3 meses a minha irmã dizendo, quando que tu vai no encontro? Eu não queria, de jeito nenhum. Tava valendo um curso e depois, daí eu saí com ela, a gente se conheceu, começou a namorar e tudo. Daí ela trabalhava ali perto, que daí eu fiquei sabendo daí que ela trabalhava uma quadra longe de mim. Né? Ela trabalhava num estacionamento, depois ela fala. Aí ela vinha daí ela começou a vir todas as noites ali no meu horário de intervalo, ela vinha ali e a gente tomava café. Rapaz do céu. Essa bichinha me deu um desfalque no café, cara. É mesmo? Nossa. Todo dia ela chegava e dizia assim, hoje eu quero um pão de queijo e um suco tal e um café tal. Aí todos os dias ela mudava. Todos os dias ela mudava. Agora eu quero uma vitamina tal. Tá certo. Agora eu quero isso, aquilo. Daí eu brinco com ela, que ela ficou. Eu fiquei 1 ano pagando a conta dela. Com ela depois. Foi um curso. E o curso? E não, o curso garantiu pra cunhar? Daí o curso eu falei com a irmã delas, tá, beleza? Só marca o dia, daí eu venho aqui na tua casa, a gente faz o curso sem problema nenhum, né? Porque ela tava morando ainda lá com a irmã dela, disse assim, venho aqui no final de semana e dá aula. Aí passou no esquecimento, né? Daí ela sempre me cobrava, e o curso, e minha filha, tu não quis? Já tô namorando com ela, já noivei, o problema é teu, agora não quis antes, né? E daí foi assim, a gente se conheceu, que eu tinha... Era mais barato ter dado o curso do que o café, né? A conta do café. O curso saía mais barato. Saía mais barato, é verdade. Depois de 2 anos que ela ficou sabendo. Eu não sabia de que daí Você ficou brava quando... Fiquei. Mas ficou aquele jeitinho dela de ficar brava. Não acredito que quem nunca negociou um irmão, apresentar um amigo assim? Não, mas daí o detalhe é que daí quando ela ia lá tomar café, às vezes a irmã dela ia junto. Eu não podia negar um café para irmã dela e um pão de queijo. Pagava tudo, né? Enfim. Onde era essa padaria? Não tem mais. Vocês fecharam. Eu acho que deu um desfalque. Você colocou na conta. A gente parou de frequentar lá, por isso que daí foi... pode ser. Então. Não, daí depois acabou fechando. Enfim, a escola continua lá, mas o café, como era terceirizado, acabou fechando lá. Mas que legal, gente. Aí evoluíram esse namoro para noivado, enfim, acabaram morando junto, né? Isso. E a questão do trabalho, como é que veio de trabalhar junto ou não trabalhavam junto antes? Não, daí agora, no caso, o empreendimento que a gente tem hoje é a primeira vez que a gente está trabalhando junto, né? Então, legal. Antes era sempre, cada um tinha o seu trabalho, tanto que os horários sempre coincidiam, né? A gente trabalhava, às vezes, do meio-dia até as 10 da noite. Ele trabalhava na escola e eu trabalhava na universidade, na UX, né? Então eu trabalhava lá nesses horários. Então dava muito certo a gente ficar muito tempo junto pela parte da manhã, almoçava junto, ia trabalhar. Depois eu fui trocando de emprego, depois fiquei um período em casa também. Então, de trabalhar junto mesmo, foi somente agora. E vocês estão, eu não perguntei, há quanto tempo juntos?
Nós estamos há 9 anos e quantos meses? Alguns meses. No casamento tu tinha uma plaquinha lá que você levou passou de 9 anos. 9 anos e 6 meses depois, Gente, é isso aí. Aliás, temos fotos aqui, né, gente? Deixa eu ver se... Aqui, essa aqui é do quê? Desse período aí? Do café, não? Não, aí nós acho que uns estávamos 3 anos depois. Aí nós estávamos numa festa, que é um almoço que acontece lá em Santa Lúcia do Piauí, que é... Aqui em Santa Lúcia? Originário dos meus familiares, são tudo de lá. Certo. Então, todos os anos ali naquela data ali do dia dos namorados, que é no dia 12 de junho, né? Sempre tem um almoço lá que encontra de todas as famílias. Então, a gente sempre vai pra lá, né? Daí Muito todos os bom. anos a gente repete essa foto que a gente bateu lá. Ah, vocês tiram na Sim. mesma... E com o nosso sobrinho. Então, a gente também tem uma foto com o nosso sobrinho. A gente sempre vai repetindo Que pra ver que legal. eles cresceram. Se né? não tiver enquadrando legal aí, Johnny, você pode talvez puxar ela direto aí no OBS. Essa já faz tempo, hein? Essa faz tempo. Essa acho que foi uns... Um ano, acho que depois. Eu Não foi um ano depois. Foi depois que a tua irmã tinha se mudado lá pro outro bairro, daí a gente foi lá mas é mais comemorar. antiga. Essa é das mais antigas. Você parece que tá saindo da padaria do café aí, né, Cleber? Você tá um pouquinho mais... Não, é a camisa. A A camisa camisa? tava amassada dela, ela tá um pouquinho com a sombra Pode. embaixo, representa que parece ser. já eu pensando que era uma barriguinha, ó. Não, é os pontinhos que eu paguei. Vamos lá. Mas que bom que parece que melhorou, né? Ó, estamos evoluindo. nada como Aqui eu meu conheço. tempo, né? Aqui eu conheço. Aqui é Rua Torta em Gramado, hein? Muito Essa bem. Desse ano, né? Foi esse ano, Esse a gente ano, né? foi. De esse Santa ano. Lúcia. Pra Gramado. Nada contra Santa Lúcia, hein, gente. Quero conhecer, quero saber desse almoço aí. Mas é Rua Torta. Gramado é Gramado, né, gente? É lindo. Muito legal. Que linda essa foto, né? Isso, a gente foi esse Muito ano bacana. aí. A gente já tá, foi esse ano que daí o resultado do nosso trabalho, com o que a gente ganha, a gente conseguiu, como é que eu posso dizer assim? Proporcionar um passeio. A gente liberdade, né? a gente tem um ponto muito positivo entre eu e ela, que a gente tem o dia do merecimento que a gente fala, né? Muito bom. Então a gente tem, na semana a gente tem um dia do merecimento, que a gente comemora o nosso trabalho. E isso aí quando a gente vai para Gramado, quando a gente vai para outra cidade, alguma coisa assim, então é o merecimento que as conquistas que a gente tem através do nosso trabalho, né? Muito show. Então essa foto vai se repetir muitas vezes também. Se Deus quiser. Se Deus Aquela- quiser, todos os anos aí a gente vai dando uma melhorada. aí Muito pra legal. foto, né? Me fala mais desse merecimento. Fiquei curioso. Isso é interessante, porque desenvolvimento humano, né? É uma ferramenta para... É assim, ó, o que acontece? A gente, desde quando a gente começou a trabalhar, nós começamos no dia 1º de outubro de 2020, oficializado no que a gente abriu o trabalho, né? Que é o nosso empreendimento hoje. E daí o que acontece? No início desse ano, né, eu falei com ela assim, ó, a gente precisa... porque a gente estava trabalhando, virando noites, demais, muito trabalho, a gente estava muito cansado e a gente não tinha descanso, então a gente atendia... o WhatsApp dela, assim, final de semana, não parava, eu via ela conversando, dizia, a gente precisa parar um pouquinho. E daí eu falei para ela assim, sabe uma coisa? A gente acho que deveria colocar um dia que a gente comemora o nosso dia, assim, um merecimento, né? Então a gente colocou sempre na quarta-feira à noite é o dia que a gente para e a gente tem um momento de merecimento nosso. O que a gente faz? Então a gente, da forma que a gente fez o merecimento, o que acontece? Lembra da champanhe lá do nosso casamento que a gente colocou? Então aquela champanhe lá, a gente compra uma e a gente toma um champanhe uma vez por semana. Não é questão de, estamos podendo, estamos se achando, não. Aquilo ali é um merecimento do nosso trabalho. Muito bom. Para dizer o que para nós, assim, ó, a gente só faz isso porque o nosso trabalho está dando certo e a gente precisa comemorar isso de Com alguma certeza. forma. A gente poderia comemorar com água, com suco, sim, não tem problema nenhum. Mas a gente optou assim, ó, uma champanhe é um momento especial. Né? Uma champanhe, ela está relacionada ao quê? A um casamento, um aniversário, Comemoração. uma festa, uma comemoração. Celebração. Isso. Então é uma comemoração através de uma champanhe que a gente tem. E daí a gente vai guardando as rolhas dessas champanhes e dizendo assim, ó, esse aqui foram os dias que a gente não virou bebum, tá? A gente não viramos alcoólatra. Né? Olha, parabéns para vocês. E tá aí uma boa dica, né? Você que tá acompanhando o Respeito à Minha História.
as histórias, é por isso que eu trouxe que Deus tocou no meu coração de trazer esse conteúdo, esse podcast, estava faltando. Porque as histórias conectam, as histórias curam, as histórias inspiram. Então, quantos casais agora, de repente, estão nessa jornada, estão sofrendo aí uma lesão, porque só pensam em trabalho e deve trabalhar, deve se esforçar, devem buscar suas conquistas, mas não adianta nada se não puder comemorar. E a gente realmente é movido por duas coisas que movem o ser humano, né? Não adianta. Ou um prazer, a busca por um prazer, ou a fuga de uma dor. Quando você trabalha, você está fugindo de uma dor, normalmente, que é os boletos, as dívidas, né? Ou às vezes em busca de um prazer, que é um passeio em Gramado, realizar um sonho, adquirir um bem. Mas existem pequenos movimentos que fortalecem esse impulso, esse significado. Então acredito que todos os casais deveriam se inspirar aí no Kleber, na Fábio, ter um acordo ali e ter o seu dia do merecimento. E como você falou, vocês alinharam um hábito, uma rotina, que poderia ser outra coisa. Tem casal que vai dançar, sim, tem casal que vai passear, que vai no parque, vai tomar um chimarrão, um suco e tal. E o champanhe é uma boa pedida, com toda certeza. E que mais que vocês fazem juntos, já fizeram junto? Aliás, me fale desse trabalho de vocês, que até agora, né, falamos do trabalho, começaram, mas de fato, qual atividade, assim, qual ramo, o segmento? Só queria interromper e dizer, antes de a Fábio falar, que eu quero que ela fale sobre o trabalho, que é bem importante, para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje. Claro, acho que cada um tem a sua história de vida, suas batalhas diárias, enfim. O que acontece foi o seguinte: desde quando eu era novo, que eu comecei a trabalhar, eu sempre tinha um pensamento, nada contra quem gosta de trabalhar com CLT, nada contra. Eu sempre tive um pensamento dizendo assim, poxa, eu quero trabalhar para mim, ganhar o meu dinheiro, não enriquecer os outros e eu continuar trabalhando, né? Em 2012 foi o grande ano de virada da minha vida, né? Em 2012 eu trabalhava numa empresa, dava aula, né, vida sentimental, amorosa, trabalho, tudo certinho. De repente já era batizado na igreja, em outra denominação e tudo mais. E eu fui pro fundo do poço, perdi tudo que tu possa imaginar, eu perdi. Eu só não perdi casa, porque a casa era dos meus pais, mas perdi emprego e tudo. E eu tenho meus tios que eles trabalham de pedreiro. E um dos meus tios, os meus avós maternos, né, eles trabalharam sempre na parte de pedreiros, e eles trabalhavam num cemitério, fazendo as casinhas lá dos mortos e tudo mais. Sim. E um dos meus tios trabalhava lá, né? E eu perdi tudo, eu não sabia mais aonde trabalhar, o que fazer. Ele pegou e me chamou para trabalhar lá com ele. E eu fui trabalhar no cemitério junto com o meu tio. Olha, em todos os cursos de informática que eu tinha, todas as profissões que eu tinha, conhecimento e tudo mais. Aí eu me lembro que num dia, cara, esse é um depoimento de vida. Eu me lembro que num dia eu estava ajudando o meu tio e nós tivemos que tirar, enfim, não vou entrar em detalhes do que é a situação, a gente teve que tirar uma situação lá, limpar o negócio lá da gaveta e tudo mais, né? Eu não quero entrar no mérito do que era. Enfim, essa situação, né, é uma ossada humana. A gente teve que tirar um caixão. Sim. A gente teve que tirar um caixão e tirar os tijolos, né, e limpar. Entendi. Aí meu tio chegou e disse assim pra mim, Zó, fica uns minutinhos aí, enquanto eu vou lá em cima pegar uma vassoura pra gente poder limpar lá dentro, que nós vamos ter que botar, enfim, um outro caixão que vai, né? Entendi. Aí eu me lembro que, cara, me lembro como se fosse hoje isso. Eu sentei em cima de uma lápide de um cemitério, lá do onde é que eu tava, olhei pra cima, assim, um sol de rachar, olhei e disse assim, poxa Deus, que sacanagem, né? Bem assim eu falei, tanto curso de informática, tanto conhecimento desde novo, né? E eu vim parar aqui, trabalhando num cemitério, com todo o conhecimento que eu tenho. Falei isso, nunca me esqueço, como se fosse hoje eu falei isso.
Aí eu sei que passou umas 2 semanas, um aluno meu, que eu tinha dado aula para ele, chegou e me mandou uma mensagem pelo antigo Orkut que tinha. Não que eu sou tão velho assim, tá? Mas o Orkut não morreu tanto tempo atrás. Ele chegou assim, Kleber, ó, tem uma empresa que tá precisando de um cara para trabalhar no marketing lá. Sabe de alguém? Daí eu brinquei com ele, eu sei. Falei bem assim pra ele, né? Daí ele disse assim, eu tô precisando. Não, então tu me manda meu currículo, eu conheço o cara, eu vou mandar pra lá. E eu mandei o meu currículo e me chamaram lá pra mim fazer uma entrevista. E eu me lembro que eu falei pra minha mãe, disse assim, mãe, se eu não conseguir, isso era em mais ou menos em meados de janeiro, eu disse assim, se eu não conseguir um trabalho onde que eu consiga R$800 para poder pagar o carro, era um pouquinho menos, eu não sei o que eu vou fazer porque não tenho dinheiro para pagar. Entendi. E eu me lembro que eu cheguei nessa empresa, me apresentaram lá, eu levei os trabalhos que eu já tinha, conhecimento dos outros lugares que eu tinha trabalhado e tudo mais. Tinha trabalhado em agência de propaganda, tinha trabalhado no marketing, então eu já conhecia bastante isso. E fui apresentado e o cara gostou do meu trabalho. E me chamaram no RH. Daí eu falei pra mãe, mãe, me chamaram lá. Se me pagar 800 pila, eu tô feliz da vida. Olha só. Feliz da vida, eu falei. Aí quando a guria do RH chegou assim, então assim, tu foi contratado. E quanto você recebia lá pra limpar cemitério? Eu não tinha salário, entendeu? Tipo, meu tio pagava assim por trabalho, tipo 20, 30 reais era um por bico. dia. Era um bico. Carregava a terra, pegava as latas de cascalho, jogava dentro das bitorneiras, fazia sapato assim, carregando pedra. Coveiro. Não chegava a ser coveiro. O coveiro é mais um nível acima. Era um ajudante de coveiro. O coveiro, quem trabalhava mesmo nessa parte era meu tio. O que eu falei pra eles, assim, eu te ajudo, cara. Mas tu não me faz eu botar a mão nesse negócio aí. Porque pra mim eu não me sentia bem, eu falei assim, né? E daí eu me lembro que eu cheguei nessa empresa e o pessoal chegou assim, teu salário é esse, Kleber. Aí eu olhei assim, tudo isso? Falei pra ela, sim, tudo isso. Nunca me esqueço. O meu primeiro salário, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, foi R$1.516. Pra você era? Pra mim eu tava nas nuvens, cara. Quando me falaram isso, eu fiquei feliz. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu nunca tinha andado de avião, cara. Nunca tinha andado de avião. Comecei em fevereiro, em maio teve uma feira em São Paulo. E o meu chefe chegou assim, Kleber, tu tem disponibilidade pra viajar pra São Paulo com nós na feira? Assim, mas pra já? Eu falei. Já andou de avião, mas nunca andei, mas é bem tranquilo. Cara, fui me grudando assim com a mão no banco, assim, até lá, ninguém me tirava, entendeu? Foi a primeira vez. Então eu me lembro que eu fui ao fundo do poço e me sentei lá, e lá eu clamei para Deus na época, porque eu já conhecia, eu já era batizado e tudo mais. E eu não sabia o porquê que eu tinha caído lá. Não sabia o porquê que eu estava lá. E no momento que eu estava em oração, assim, bem desconectado, mas conectado assim com Deus, assim, na oração, assim, naquele momento mais forte, o Espírito Santo revelou para mim, disse bem assim para mim, nunca me esqueço, como se fosse hoje, disse assim, sabe por que tu foi lá no cemitério? Porque um dia eu escutei de ti tu dizendo assim, aqui é o meu fim da minha carreira. Eu quis te mostrar para ti que o fim é quando entra lá dentro daquela gavetinha que fecha aqueles tijolos. Enquanto tu não entrar lá, não é o fim da tua vida. E aquilo ali em oração, recebi essa revelação do Espírito Santo. Eu caí em lágrimas depois que eu fui entender mais adiante. Que legal. E que forte isso, né? Essa percepção, essa mensagem de Deus no teu coração. Porque muitas pessoas também podem estar acompanhando, né, esse conteúdo, essa história, e também se percebendo no fim, achando que é o fim da sua vida, por uma decepção na vida sentimental, por um contratempo no trabalho, né, na carreira, um investimento que não deu certo, às vezes perdeu o emprego, está sem perspectiva nenhuma, talvez está faltando condições financeiras para pagar, porque na época também estava, né? Não era muito diferente do que é hoje, né? Enfim. E aí você vendo no cemitério aquele lugar onde alguém, né, que foi um dia jaz ali um doutor, um médico, um advogado, mas agora eram restos mortais, né, ossos e podre. Aquilo é o fim. Então, se você não está assim, né, você tem braços, pernas, você pode respirar, você pode me ver, você pode nos ouvir agora, não é o fim, né?
Não, e era isso que você falou, entendeu? Porque quando a gente chegava e via as famílias chegando com seus entes queridos e a gente tava ali trabalhando, né? E a gente escutava dizendo assim, alguns falavam para nós dizendo assim, pois é, né? Uns morrem, né? Para os outros ganhar dinheiro, é a vida, né? Só que nós ficávamos sem reação de falar aquilo, entendeu? A gente só abaixava a cabeça e fazia o que tinha que fazer, mas ficava com aquela dor no coração, entendeu? E você tá naquele ambiente não é o melhor ambiente. Não estou dizendo que é um serviço ruim, muito pelo contrário. Para mim, com todo o conhecimento que eu adquiri trabalhando, os lugares que eu trabalhei, para mim aquilo ali não era um ambiente que eu queria estar. Sim. Mas foi um ambiente que Deus me colocou para dizer o seguinte, ó, enquanto tu não entrar lá, não é o teu fim. Legal. Então, eu sempre tive esse pensamento de fazer alguma coisa para mim, né? Só que daí eu ia fazendo as coisas, não ia dando certo, daí até que eu conheci a Fábio, daí eu falei para ela só, negócio é o seguinte, vamos ter que ganhar dinheiro de alguma forma, porque eu tô cansado de trabalhar aqui, tô cansado de trabalhar lá, né? E daí foi onde que surgiu o empreendimento, que agora eu vou passar a voz para ela, senão ela vai dizer que eu falo demais, né? Mas sensacional, agradeço muito esse capítulo aí da sua história, eu acredito que vai inspirar muitas pessoas. E é isso, aqueles que se acham que estão no fim, né, podem de repente pensar nisso. E é muito interessante essa experiência. E, é claro, importante valorizar todos os profissionais, né, que trabalham nessa área. Que em algum momento da vida todo ser humano vai passar por isso, né, ou enterrando alguém, né, ou sendo enterrado por alguém. Então nós vamos contar com os serviços de agentes funerários, de coveiro, de velório, de flores, de quem está ali para ganhar dinheiro sim, com o trabalho, com o suor, de forma honesta, e no momento de dor, no momento de tristeza de outras pessoas, sim, mas um papel de confortar, de dar um suporte naquele momento tão difícil. Então é um trabalho muito importante. Não era o teu propósito de vida, né? Deus tinha algo diferente que nós vamos conhecer agora. O que vocês estão aprontando aqui em Caxias? O que vocês estão fazendo? Então, pegando o gancho do que ele falou, né? Ele sempre teve essa visão de empreender. Né? Muitos empreendimentos que ele fez, começou, não deu certo, eu estava lá ajudando, né? E como eu falei, poucos, né? Não foram poucos que deram errado, ou não era para dar, né? Não era para ser. Não era para ser ali naquele momento. E eu nunca tive essa vontade de empreender, porque na minha cabeça eu vim para a cidade para ser, né, CLT para sempre, né? Minha cabeça era essa. E quando eu conhecia ele, então, ali que começou, tipo, vinha o meu lado de empreender. Eu acho que pode ser, pode dar certo, mas sempre com medo. Tanto que a papelaria saiu, mas a gente estava com muito medo de largar o nosso trabalho, largar um salário bom, né? Que nós, no caso, ele já tinha um salário de gerente lá da educação, então era um salário muito bom. E eu trabalhava numa loja de roupas, né? Então ganhava um salário também bom, né? Uns R$1.700. A gente pensava, como que a gente vai conseguir tirar todo esse valor de algo de papelaria que gera em torno de R$20, R$30 no máximo, né? Então a gente tinha um propósito para que isso viesse a dar certo. E como que começou? A irmã dele, que ela é confeiteira, né? Acho que até o senhor conhece ela aqui. A Mayara. A Mayara Cadini. Ela é confeiteira. Mãe da Hillary. Sim. A mãe da Hillary. Sim. E então, assim, o Kleber olhou para aquilo e viu algo que podia dar certo ali, né? Porque ela era confeiteira, né? É até hoje. Faz os bolos e a parte de papelaria, né? Como ela tinha um valor muito significativo que ela nos contava, que gerava, né, um valor significativo por semana, o Kleber disse, olha, por que a gente não resolve nós começar a trabalhar com papelaria? Eu olhei para aquilo e disse, não, eu não tenho condições de fazer uma flor de papel, que nem ela trouxe uns materiais pra gente analisar e olhar, né? Aí eu olhei para aquilo e disse, eu não sou capaz de fazer isso. Primeira coisa que eu falei para ele, eu digo, eu não sou capaz. Daí ele disse assim, mas a gente pode tentar. Daí eu disse, bom, a gente pode tentar, mas eu não me vejo fazendo isso. Até quando a gente começou a fazer. É um negócio totalmente diferente de tudo que vocês já tinham feito, né? Porque é um trabalho totalmente manual, né? Então, claro, eu peguei toda a experiência que eu tenho, mais de 20 anos de experiência na parte de computação gráfica, então na minha parte de computação gráfica você conseguiu aplicar sua expertise, seus talentos e dons ali, né? Isso. Agora para a Fábio, daí ela
teve que aprender mesmo a questão, a gente teve que aprender de materiais, a gente teve que aprender de equipamentos, a gente teve que aprender como é que fazia as coisas, como é que Mas funcionava. a gente começou sem saber nada, né? Que legal. A gente não tinha nenhum cliente, né? Que nem a gente sempre fala, a gente começou do zero mesmo. A gente não tinha nenhum cliente potencial, né? Só tinha Mas o legal é isso, é você sentir um faro ali, né? De um negócio, que foi uma visão mesmo, um insight, porque poderia ter passado despercebido que tinha um negócio ali, que tinha um mercado de atividade. Aí vocês encararam com essa insegurança, vamos dizer assim, né? O famoso trocar o certo pelo duvidoso, e parecia ser duvidoso mesmo. A gente começou trabalhando, né, com esse ramo, só que a gente continuou com nossos trabalhos, então a gente fez uma transição. De manhã, como eu trabalhava de tarde e à noite, então de manhã eu fazia parte dos layouts, quando ela chegava em casa no final do dia, ela cortava os materiais e montava, e no outro dia a gente fazia as entregas, né? Aí aquilo ali foi tomando uma proporção até que eu cheguei para ela e disse assim, seguinte, eu não estou contente mais com o meu trabalho, meu salário que eu tinha era bom, então eu tive que... Foi uma escolha bem... 8 anos, né? 8 anos, foi bem difícil, assim, sabe? De tomar a decisão. Eu falei para elas, mas está tomando uma proporção grande isso e eu preciso me dedicar, senão nós não vamos conseguir, até que eu saí. E daí eu comecei a trabalhar em casa e daí sim, eu comecei a expandiu pra valer. A expandir. Só que daí chegou um momento que eu já não conseguia mais dar conta. E eu continuava no meu antigo. E ela continuava trabalhando. Ela chegava de noite e ela começava a me ajudar. E tinha vezes que teve vezes assim, final de ano, que ela tava trabalhando, que ela chegava, tinha que pedir folga lá pra empresa dela, disse assim, eu vou ficar porque eu tenho que te ajudar, porque nós não dávamos conta. Eu virava à noite, trabalhava, no outro dia ia trabalhar na empresa da loja. E o que vocês fazem na prática mesmo assim? É papelaria? São caixas de presente? A gente... Pra entender. Pode contar. Não, pode falar. Na verdade, aqueles bolos decorados, né? Tá. Faz um bolo de aniversário. Normalmente tem uma decoração em cima, ou não tem, né? Mas normalmente aqueles bolos que tem decoração com o nome da pessoa, com idade, com algum tema em específico, de futebol, ou para criançada, que muito que a gente trabalha mesmo é infantil, né? Então faz aquelas festas todas decoradas, tem um bolo e tem uma decoração em cima. A decoração é nós que fazemos, né? O segmento que eles falam é papelaria, né? Sim. Mas a gente entende como decoração. Então a gente para trabalha, festas. a gente trabalha na decoração voltada para a linha de bolos, né? Sim. E também a gente trabalha na decoração voltada para a parte de balões. Balões também. A gente tem dois segmentos. Semana passada, semana retrasada, que a gente abriu a Fab Decora, que daí então é uma outra parte da nossa empresa só voltado para a linha de decoração. E o que é essa decoração? Então a gente está trabalhando bastante agora com arranjos de balões, arcos desconstruídos, arco decorado para colocar assim nas portas das empresas, de inauguração, esse tipo de coisa. Então a gente viu que começou a ganhar um mercado para isso, e a gente já estava fazendo isso, mas só que fazendo uma proporção menor. Daí eu falei para elas, então vamos agora nos dedicar a isso e vamos fazer com que isso aconteça. Daí a gente sentou, alinhou, criamos a marca e tocamos com mais um outro produto nosso agora. Né? Que maravilha. E tá fluindo, tá dando certo. A gente às vezes tem umas brigas, mas é normal, porque nós dois somos sócios, né? Então é 50% cada um. Daí às vezes ela disse que ela tem mais poder do que eu. Meu nome que tá lá. É o nome dela que tá lá. Às vezes ela me trata como funcionário dela, né? Às vezes você sente saudade. Às vezes eu brigo com o patrão, digo pra me mandar embora, mas ela não quer me mandar, né? Então mais ou menos isso. Às vezes você tem saudade lá do cemitério das gavetas. Não chega tanto, né? Não, eu digo pra ela, vou trabalhar de Uber, né? Mas não... Mas é uma experiência, assim, como é que eu posso, assim, é uma experiência bem desafiadora, assim, sabe, pra nós. Porque a primeira coisa que eu sempre falo pra ela, que a gente não pode se tratar como casal quando a gente tá no nosso negócio. Isso é importante, né? A separação dos papéis, né? Então a gente tenta se policiar, né, nesse ponto, e às vezes a gente tem um momento de desentendimento, porque eu tenho um pensamento, ela tem outro pensamento, então a gente tenta não levar muito pro pessoal. É meio difícil de separar isso, entendeu? Porque
Aí ela disse assim, eu não vou trabalhar agora, vou tomar um chimarrão, daí tu fica fazendo os negócios aí, porque eu não tô com cabeça, então a gente tem que ir, sabe, ir moldando. É um desafio, mas é bacana, assim, sabe, porque tu vê a pessoa que tá do teu lado puxando junto contigo. Legal. Entendeu? E por que não ser... Pra que não ser CLT se você não pode tomar um chimarrão na hora que você quer? Não é verdade? Bacana é isso. Que tem o lado, né, de desafiador. Alguns pensam que, eu queria ser patrão para trabalhar menos. Não, né? nossa, a Eu gente queria, vira noite, né, eu queria ter meu próprio negócio, aí eu fico só de boa e coloco colaboradores para fazer. Na verdade, empreender, né, você acaba trabalhando mais, acaba tendo dobrado, né? E ainda mais quando está iniciando, que você ainda tem que estar com a mão na massa em tudo, enfim. E essa sacada de vocês, essa maestria de conseguir trabalhar, separar, né, o trabalho da vida pessoal, os papéis dentro das atividades profissionais, dos papéis de marido e mulher, é muito importante. Muita gente acaba não indo para frente, muitos negócios acabam não indo para frente, por conta de não ter essa maestria. E até começa a nascer uma crença, né, trabalhar com família não dá certo. É melhor trabalhar para estranho, ou então empresas, né, dessa forma, familiar, não dá certo. E é um grande mito, né? A gente vê muitas empresas de pequeno e médio porte que tem ali a essência da família, né? Que tem os filhos trabalhando juntos, que tem um casal que pega junto. E eu acho isso importante. Vocês também acham que... Eu concordo contigo, mas tem um ponto bem importante para que isso funcione, né? Os papéis têm que estarem bem definidos dentro da empresa, entendeu? Porque se os papéis estiverem definidos, independente se é uma empresa familiar, como numa empresa que não é familiar, que já existem os papéis definidos de cada funcionário, quando você tem uma empresa familiar, se é o marido, se é a mulher, se é os filhos, também os papéis precisam estar definidos ali. Por quê? Porque senão entra numa concorrência entre eles, entra numa briga entre eles, porque eu mando mais, porque não sei o quê, porque eu sou o filho mais velho, porque como ela disse, como o nome dela está lá, né? Então eu sempre falo isso para elas, assim, você tem que aparecer mais do que eu, porque é o seu nome que está lá, é a propaganda sua, é a sua cara que aparece, entendeu? Então muito sempre incentivo ela nesse ponto, eu fico mais nos bastidores. Muito bom. Uma empresa, qualquer empresa tem setores, né? Tem o comercial, tem o marketing, tem o financeiro, né? Normalmente é a mulher que é o financeiro. Normalmente é a mulher, né? E aí tem lá, então, seja familiar ou seja de sociedade, entre amigos, entender cada um o seu setor, e naquele setor você é que domina, é você que tem a última palavra, né? Então, às vezes, talvez seja difícil para o homem entender que em determinado setor, naquela função, a mulher ela é diretora ali, ela é líder ali. Então, ele tem que, de repente, dar ouvido e vice-versa. Então, tá aí uma grande sacada para quem quiser também dar certo, né, nos seus empreendimentos e contar com a família, filhos, esposa. Então, dá certo. Funciona, como eu lhe falei, né? Se você tiver um planejamento, se você tiver bem definido os cargos dentro da empresa, independente mesmo, como eu e a minha esposa que trabalhamos, a gente até tem uma outra pessoa terceirizada, que é a nossa sobrinha, que quando a gente tem uma demanda muito grande dentro de uma linha de produtos que a gente tem, a gente então aciona ela para que ela faça para nós, porque a gente não tem tempo para suprir aquela demanda que a gente precisa. Então ela é acionada quando a gente precisa também, né? Mas a 99% dos nossos trabalhos somos nós dois que fizemos. Hoje as pessoas encontram o seu trabalho como? Elas chegam tem rede social, tem... Redes sociais, Tudo gira em torno do Instagram ali, né? Tudo. Pô, legal. Vamos providenciar o Instagram aí, tanto na descrição, né, do vídeo. Então, na descrição desse vídeo você vai encontrar o contato deles aqui, o contato da Fábio, mas tem um perfil aí profissional ou é o
Fábio e Decora. 2 perfis, né? Porque um era da papelaria e daí começou a juntar muita coisa, né? Misturava muito, que às vezes a parte de balões seria mais empresarial e tudo. Entendi. Então tava misturando muito. Eu disse, vamos criar a Fábio e Decora. Daí, então é Fábio Papelaria, mais voltada para a parte de papelaria, lembrancinhas, para festa de aniversário. E a Fábio Decora mais para festas com balões. Então, apesar de estar na descrição, fala aqui para quem quiser encontrar, né? De repente tá navegando aí, encontrar a rede social. É Instagram. @ Fabi Papelaria, com Y, e Fabi Decora. Show. Além disso, a gente também tem os nossos cursos online. Opa! Né? Então, ou seja, toda a expertise que a gente teve nesses anos de trabalho dentro do nosso ramos, a gente fez o quê? A gente montou. A gente montou o nosso curso online. Eu vi você falando desse projeto, você empacotou ali, você criou, estruturou de uma forma o que você aprendeu em muitos anos, né? Todo esse tempo, o essencial ali, para hoje você está transferindo esse conhecimento, que é algo bem interessante. Como é que é? É um curso? É online? Hoje a gente tem 4 cursos, tá? Online. 3 cursos online e um presencial. Então nós temos um curso que é eu e minha esposa, onde a gente trabalha com a papelaria personalizada, né? Onde a gente ensina as pessoas que querem ter uma renda dentro do conforto da sua casa. A gente ensina do zero, coisa que quando a gente começou, que a gente tinha referências de pessoas que faziam, simplesmente não falaram nada para nós, disseram assim para nós se virem, entendeu? Então a gente teve que aprender tudo. Só que a gente pensou ao contrário, não, peraí, eu prefiro perder um cliente para alguém que eu ensinei, porque eu sei que o cara tá fazendo bem feito, do que virar uma concorrência. Era o que entenderam da gente, né? Sim. Então a gente faz o quê? Hoje a gente ensina tudo. A gente ensina desde pegar uma tesoura e fazer com uma tesoura sem material, sem equipamentos, até comprar os melhores equipamentos e tudo do nosso curso. Até aquele pulo do gato ali que tudo, ninguém ensina. As sacadas que a gente tem no dia a dia, que a gente aprendeu na prática, a gente ensina. Então esse é o curso de papelaria personalizada lucrativa 2022, né? Que a gente montou, esse aí é minha esposa. Eu tenho um curso meu que é ensino de o CorelDRAW, que é um programa, um software voltado para a parte de criação de material, onde a gente também faz alguns topos, a maioria dos nossos topos de bolo que a gente faz tudo dentro do CorelDRAW, pela longa experiência que eu tenho. Então eu montei um curso que é CorelDRAW do zero ao mercado de trabalho, a pessoa que não sabe nada vai aprender. Eu tenho outro curso que nós estamos em desenvolvimento, que seria então o curso de CorelDRAW para topo de bolo, né? E nós temos um curso também em parceria com a minha irmã, onde elas duas estão dando uma formação. A formação é o quê? Formação de bolos e formação de decoração. Então a minha irmã ensina a fazer todos os bolos e nós ensinamos a parte de decoração. Decoração do bolo. Aquele bolo que vem com a foto da gente assim, é mais ou menos isso aí? Esse é papel de arroz. É o papel de arroz? Esse é só impresso, né? Tu manda Entendi. foto para algum lugar e eles imprimem. Esse a gente não faz. Porque é aquilo que vai de pezinho em cima Entendi, do bolo. entendi. Porque aquilo ali é uma tinta especial, uma tinta com papel comestível. O que a gente... segmento Entendi. daquilo lá. Esse aí vocês comem também, não? Esse que vocês fazem? Não, esse aí não, tem um. Se quiser, né? pagou, Se quiser, come. Aí é com eles, né? Com nós, né? Eu prefiro comer o bolo e o chantilly. Porque é uma... Normalmente assim, mêsversário, né? De bebezinhos. Então a gente faz ali o primeiro mês, a pessoa vai lá, encomenda um bolinho para fazer um tema específico. Aí chega no final lá, um aninho, a pessoa vai lá, guarda toda a parte da decoração e coloca. Pois assim, é uma bela recordação, né? Imagina. Nós tivemos um topo que aquilo ali, como diz, caiu um cisco no canto do olho que chegou a escorrer uma lágrima, né? Nós fizemos um topo de bolo para um senhorzinho, que ele era ferramenteiro. E daí a gente pegou, fez um serrotinho, fez um monte de ferramentas e colocou em cima do bolo dele. Entendi. Aí, enfim, entregamos para a confeiteira e tudo. Depois ela mandou uma foto. Ele pegou todo o topo que a gente fez, botou num quadrinho, moldurou e colocou na parede. Olha, que coisa. E ela mandou a foto para nós daquilo ali assim. Quando a minha esposa mostrou, eu me emocionei. Daí, eu vou ali no banheiro, acho que caiu um cisco aqui, sabe? Por quê? Porque aquilo ali foi para nós... como a gente saiu do zero, sem saber nada, aquilo ali foi para nós assim, poxa, chegamos no reconhecimento, chegamos no sentimento chegamos no, não digo no nosso melhor, mas chegamos no que nós queríamos fazer, assim, sabe? Não, porque a gente sempre diz, para muitas pessoas que às vezes vai comprar um trabalho nosso, tá caro, isso é só papel. Não, a gente não vende papel, a gente não vende topo de bolo.
A gente vende o quê? A gente vende um momento. Exato, uma isso experiência, uma emoção. Exatamente isso. Então aquilo ali para ele não foi um topo de bolo, aquilo ali foi uma emoção, uma experiência, algo diferente. Uma recordação, uma memória que vai levar para a vida inteira. E ele guardou, tá lá. Muito legal, gente. Ele mandou a foto para nós, aquilo ali, como diz assim, se nós tivéssemos que encerrar nossas atividades, a gente saberia que nós teríamos encerrado assim no nosso melhor ali, né? Muito legal. Mas sabe por que ela se apaixonou por mim? Porque nós tínhamos saído, que nós fomos no cinema, né? E daí nós voltamos tarde, né? E daí ela ficou no Facebook, a gente se conectou, daí eu liguei a câmera, a gente tava conversando e tudo. E meu cachorrinho eu tenho um Shih Tzu, que ainda tá vivo, né? E ele tava, todo peludinho, ele tava em cima da cama. E ele passou por trás de mim e ela viu. Ela disse assim, o que é isso que tá passando atrás de ti? Daí eu peguei ele assim, mostrei na cama. Ela disse, nossa, eu me apaixonei. Daí no outro dia daí quando a gente saiu no outro dia, que a gente foi passar, eu tive que levar ela. E daí ela sempre conta que ela se apaixonou pelo cachorro. Tá aí, gente. Brinde. Você que tá sozinho, você que diz que não consegue ninguém, compra um Shih Tzu, manda tosar. Mentira. Peludinho. Deixa, não faz pet shop. Que você, talvez esse seja um problema. Pode ser. E aí aumentam as chances, né? Tô vendo uma foto aqui, essa aqui já tá mais... Temos uma evolução aqui. Aonde que é esse lugar? Isso aí foi em Nova Pádua. Isso aí foi antes lá da pandemia, foi em 2020, eu acho. Não, foi 2018. Foi 2018, um pouquinho antes da pandemia. Nós estávamos no almoço lá em Nova Pádua. Aí a pandemia engordou um pouquinho, não? Essa pandemia aí não foi fácil. A pandemia tem as costas largas, levou muita. Ela leva bastante culpa, né? Muita coisa. Muita responsabilidade. Exatamente. E hoje vocês fazem parte desse ministério, né? A Igreja Evangélica Ministério Haja Paz. Vocês estão do início, né? Para quem não sabe, gente, o Kleber e a Fabs, eles estão na primeira assembleia desse ministério, né, antes da fundação. Então, já quero aproveitar aqui em público e agradecer vocês, porque essa obra faz parte da minha vida também, né? Deus entregou em nossas mãos esse ministério. Nem todos que vão passar aqui nesse podcast a gente vai entrar no assunto da igreja, porque não o intuito é conhecer realmente a história, mas faz parte também da nossa história, a nossa fé, a forma que a gente cultua o nosso Deus, que a gente busca por espiritualidade. E por que vocês estão nesse ministério que leva vocês a fazerem parte da Haja Paz? Olha, eu me lembro que quando o senhor resolveu montar esse ministério, né? Nunca me esqueço que nós estávamos no outro, né? Outro endereço. No outro endereço, né? E falei com a minha esposa, estava minha mãe junto ainda, né? Daí eu falei para ela, o bispo tá pensando assim, e convidou a gente para ir para lá, né? Daí a minha esposa disse, vamos, né? E a gente pegou e acabou vindo, né? Né? Estamos aí até hoje, nessa pandemia, e a gente deu uma relaxada, ficou um pouquinho, um tempinho fora aí, né? Mas quando a gente teve o momento do casamento, a primeira pessoa que a gente pensou foi exatamente o senhor, né? Porque nós íamos fazer o casamento, mas nós não íamos fazer uma celebração, só íamos convidar as pessoas. Sim. Daí a Fábio convidou o irmão dela, né? Daí o irmão dela disse assim, tá, mas não vamos fazer nenhuma celebração, não vamos fazer nada. Daí naquilo, quando nós estávamos pensando, assim, não, peraí, então tá, vamos fazer celebração, então eu sei quem que eu vou querer que faça a minha celebração. E foi lindo, né? Foi um casamento mesmo, familiar, como era a proposta. Mais reservado, né? Reservado, mas lindo. E foi um prazer para mim, uma satisfação poder realizar. E hoje estão aí firmes na igreja. Como vocês se sentem fazendo parte dessa obra, desse ministério? É uma bênção mesmo. É uma bênção mesmo. Sabe que eu acho que eu falei até para minha esposa hoje, né? Que ontem que a gente veio no culto, o senhor deu uma palavra que eu depois que passou, que eu comecei a analisar, que o senhor falou sobre a parábola do semeador. Exato. E veio na minha cabeça, assim, no meu coração, logo depois, assim, eu não falei pra ninguém, falei pra minha esposa hoje de tarde, né, amor, que eu te falei sobre isso, né, e que eu disse assim, cara, poxa, o bispo falou disso aí, e ele disse assim que ele já leu várias vezes, e várias vezes tinha um significado diferente sobre isso.
Só que daí o senhor não chegou a ler a parte onde que Jesus explica o porquê da palavra semeador, né? Aí eu falei, eu pensei comigo, não falei nem para ela, tô falando isso agora, disse assim, poxa vida, é a parábola do empreendedor. É exatamente a parábola do empreendedor, porque se você olhar a explicação que Jesus diz sobre semear, é um empreendedor semeando. Exato. Eu falei para ela assim, por quê? Porque no meio do caminho teve pessoas que nos sufocaram, que falaram para nós, porque não sei o que, teve pessoas no meio do caminho que pareciam as pedras assim, que não davam retorno para nós. E daí até minha esposa falou hoje de tarde, ela chegou e disse assim, posso falar? Não tem problema? Pode. Ela chegou e disse assim, porque se não tá dando certo isso, é melhor a gente partir para outra. Eu falei mesmo. Ela falou dela assim, Deus É que eu tenho daquela coisa de não bater com a cabeça na pedra, como é que a gente fala? O quê? De não bater tanto com a cabeça na pedra, sendo que ela não vai quebrar. Ela que assim, que nem ela falou, que ela teve um pouco de medo de começar, né? E daí o que acontece? Daí quando eu falei de uma situação para ela hoje, ela disse assim, tá vendo que não tá dando certo isso? A gente tem que achar a terra fértil. Daí eu falei bem assim, terra boa. Daí eu falei bem assim para elas, beleza, e para o cara achar a terra boa, ele não continuou semeando? E eu falei bem assim para ela, e daí eu disse assim, às vezes você não vai achar a terra boa. A terra boa só vai acontecer se tu continuar semeando. Uma hora vai aparecer. É porque não está escrito assim, ó, terra boa. Terra boa, né? Não está escrito assim, solo rochoso. Isso. Sobre as beira do caminho. Isso. Espinhos. Porque na parábola ali do semeador, né, nós temos 4 tipos de terreno e é uma metáfora. Isso. E aí por isso que até eu comentei na mensagem. Jesus explica aquela parábola. Isso. E são uma das poucas, ou talvez a única, que Jesus explica. E eu falei, eu não quero que você fique com a explicação de Jesus. Não que a explicação de Jesus não seja boa. Mas eu falei que eu sei que Deus vai revelar um outro significado ao teu coração. Exatamente. E eu lancei ali algumas sementes, porque eu sou um semeador. E eu fico feliz de saber que brotou, que tem brotado na vida de vocês, na vida de várias pessoas que conhecem. A Igreja Evangélica Ministério Haja Paz fica no centro de Caxias do Sul, Rua 20 de setembro, 2060. E quem quiser também tá convidado a conhecer essa obra, participar com a gente. Por aí tem os horários de cultos, agenda. É tranquilo para você saber. Talvez aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Gente, mais alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar com a gente hoje? O senhor sabe que eu falo demais, né? Tá. Às vezes a gente fica aqui é para falar, a gente veio aqui para falar. Mas quando a gente fala sobre empreendedorismo, quando a gente fala talvez na nossa história, como a gente começou, e a gente menciona talvez algumas pessoas que a gente falou, né? Talvez não gostaram, né? Mas a gente menciona muito Deus na nossa vida porque realmente isso é fato, entendeu? A gente só tá onde tá pela misericórdia de Deus. Se o senhor se lembrar, dois finais de semana atrás, acho que foi, que no final do culto eu falei pro senhor, que eu falei pra minha mãe, né? Disse assim, Verdade. Parece que Deus me abandonou, né? Bem Verdade. assim eu falei, porque os nossos negócios estavam muito ruins, né? E a gente botou o joelho no chão, orou, entregou a semana para Deus, entregou a nossa vida. Fechamos um contrato semana passada de 2.100 e poucos reais de um trabalho que a gente fez para uma empresa, que aquilo ali alavancou bastante. A gente estava precisando, porque o nosso trabalho também deu uma reduzida pelo fato que também nós trabalhamos para as outras pessoas e também reduziu o trabalho deles. Entendi. Então a gente menciona muito Deus e como o senhor falou, a gente é muito grato pelo ministério, porque a gente sabe que se não é através de Deus, vai funcionar. A palavra de Deus diz que Deus fez o sol pro justo e pro injusto, né? Agora, o que acontece é o seguinte, às vezes muitas pessoas perguntam, beleza, ele tá fazendo tudo errado, por que pra ele tá dando certo e eu que ando no caminho certinho, pra mim que tá dando errado? É a minha história de vida, é a minha história de vida. Eu que fazia tudo certinho, caí no cemitério, mas um dia Deus me revelou o porquê que eu caí lá. Entendi. Então, toda vez que eu falo para elas, assim, que quando eu penso que é o fim, eu começo a me lembrar do que aconteceu comigo lá no passado. Então, o ministério para nós, que a gente ficou um tempinho fora ali, né? Claro, pela pandemia, mas a gente voltou, mas a gente nunca abandonou Deus, nunca nos afastamos e isso eu falo assim de todo o meu coração, se me deixar falar quando eu conheci ela, nossa, né? Chegava do trabalho, né? Eu pegava dentro do carro, parava na garagem, fechava a porta da garagem, eu pegava a Bíblia
e falava de Deus para ela assim que ela ficava apavorada. E ela disse assim, vamos que tá na hora, nós chegava 10 e pouco da noite, já é 1h da manhã, nós temos que dormir, e eu lá falando sobre Deus. No começo, quando eu te conhecia... Então você que evangelizou ela, exato. assim, que bom. Porque não conhecia, né, e no começo a gente tinha muita sede, né. É. Até hoje, né, com certeza, mas no começo, deixa eu aprender mais. Daí passava 1 hora, eu quero aprender mais. Isso. Então isso é muito forte na gente, assim, porque a gente agradece para Deus a nossa semana, agradece o nosso trabalho. Às vezes, claro, às vezes a gente esquece, porque às vezes algumas coisas deram errado, e daí de repente do nada funciona, às vezes de repente do nada acontece, desde, poxa, talvez aquilo ali serviu para um aprendizado para nós, né? Então, quando se fala no ministério que o Senhor nos convidou e a gente veio para cá, a gente é muito grato por isso, porque a gente sabe que Deus se faz presente e no momento certo Ele revela e faz as coisas acontecerem. Muito legal. Gente, gratidão pela presença de vocês, por compartilhar essa história incrível. Eu sei que tem muito mais coisas aí, mas o nosso tempo aqui é limitado, então você que está acompanhando, lembre-se de dar um gostei aqui, clicar, sempre essa curtida que você dá, esse like, ajuda para que mais pessoas tenham acesso a essa história. Comenta aí o que você achou, né? E as redes sociais, como já foi dito, tá aqui na descrição desse vídeo. E gratidão você que está acompanhando, e nos vemos aí em um novo vídeo, em outro momento, com uma nova história aqui do Respeita Minha História.